e Ele está derramando ricas bênçãos. Ele está derramando o seu próprio Espírito em nossas vidas, para que nós, neste congresso, possamos estar já preparados para encontrar com o nosso amado Jesus Cristo. E bom, na palestra dessa manhã, nós temos como título Famílias Seladas, glorificando a Deus na crise final. Nós estivemos aí vendo as maravilhosas bênçãos de Jesus para as nossas famílias. Nós vimos sobre as nossas famílias caminharem no caminho do santuário. Vimos também o exemplo da família de Ló, que foi muito importante para a gente ter a convicção de o que nós devemos acordar para nós deixarmos para trás. O que Jesus quer fazer com as nossas famílias? Porque é impossível Jesus ele usar as nossas famílias para nós sermos representantes de Cristo se as nossas famílias estão com pecados. Então, é por isso que a gente viu isso na palestra anterior. E nessa palestra eu digo que vai ser o clímax das 3 mensagens angélicas para cada família. E eu convido a todos para abrirem a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 11, verso 1. Bom, hoje nós estaremos caminhando pela terceira mensagem angélica dentro da história da última praga do Egito. Todos nós conhecemos essa história, todos nós sabemos a história aí sobre as pragas que foram derramadas lá no Egito. Nós sabemos a importância de entender sobre elas. Mas a gente não vai estar comentando sobre cada uma das pragas. Nós vamos hoje sair comentando especialmente sobre a última praga do Egito. E antes de nós lermos aí a mensagem que Jesus quer trazer para nós, vamos curvar as nossas frontes para nós falarmos com Deus. Senhor Jesus, por favor, Senhor, envie o seu Santo Espírito para que ele venha estar continuando conosco. Senhor, venha nos dar o entendimento correto dessa mensagem. O Senhor sabe que por mim mesma eu não consigo falar, por mim mesma eu não consigo passar essa mensagem tão poderosa, mas que o Senhor Jesus venha falar por mim. O Senhor Jesus venha estar falando individualmente para cada um de nós, para que nós possamos entender que essa mensagem é uma mensagem de advertência para cada um de nós individualmente. Em nome de Jesus. Amém. Bom, e o texto vem falando o seguinte, em Êxodo, capítulo 11, verso 1. E disse o Senhor a Moisés, trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Eu imagino como que Moisés estava nessa situação. Por quê? Porque Moisés ele havia sido proibido de falar no Egito. Depois de tudo que aconteceu, Moisés ele foi advertido pelo próprio Faraó e o Faraó falou assim para ele, você não vai vir mais aqui, você vai ser proibido de falar aqui, porque você está trazendo coisas horríveis para o meu reino. Mas eu imagino a seriedade de Moisés. Porque Moisés ele estava numa questão de vida e morte. Se ele comparecesse perante o faraó, ele seria morto. Mas ele, ao mesmo tempo, não poderia ficar calado. E ele tinha que dar uma advertência de Deus para o faraó. Ele não poderia ficar calado. Mesmo que ele fosse morto, ele falou, eu prefiro morrer do que desobedecer ao meu Deus. E como essa era a advertência que Moisés tinha para dar para aquele reino? Vem nos mostrando no mesmo capítulo de Êxodo, no capítulo 11. Vamos ler o verso 4 ao verso 8, que fala o seguinte. E Moisés disse, assim diz o Senhor, à meia-noite sairei do meio dos egípcios, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está sentado sobre o seu trono, até mesmo o primogênito da serva, que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Vamos parar por aqui um pouquinho. A gente pode ver que Moisés, ele tinha uma advertência séria para dar para o povo. Era uma advertência que se eles não obedecessem,
iria vir uma morte sobre eles. E olha só o que ele falou no verso 7 e no verso 8. Mas contra qualquer dos filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua contra homem ou animal, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e Israel. Ou seja, Deus queria mostrar que o seu povo estava selado, que o seu povo estava firmado na rocha eterna, e que eles eram que diferente dos egípcios. E olha só, verso 8. E todos estes teus servos descerão a mim, e se curvarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso eu sairei. E ele saiu da presença de Faraó com grande ira. Queridos, podemos imaginar essa cena? Essa cena de terror que Moisés, diante do Faraó, levando uma mensagem tão importante. E da mesma forma, se Faraó, e juntamente também, principalmente o povo de Deus, não obedecesse, ao mesmo tempo era como se o povo de Deus estivesse falando assim: nós não obedecemos o nosso Deus. E eles não iriam ser representantes de Cristo. Porque como nós vimos no verso 7, Deus, ele queria fazer do seu povo um espetáculo ao mundo. Mas se eles não obedecessem, como que eles poderiam ser um espetáculo ao mundo? Olha só, vamos para Apocalipse, capítulo 14, e vamos ver a última mensagem angélica. O que a última mensagem angélica vem nos falando? Apocalipse, capítulo 14. E o verso 9 em diante, que vem falando o seguinte: e seguiu-os o terceiro anjo dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca em sua testa e sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça de seu tormento sobe para sempre, e eles têm descanso, e eles não têm descanso de dia e nem de noite. Os que adoram a besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Que sério, nós podemos ver aqui que da mesma forma como Deus derramou a última praga no Egito, ele também derramará sobre aqueles que têm a imagem da besta. E a gente pode ver que quando Deus derramou a última praga sobre o Egito, o que aconteceu? Ele somente falou assim: eu vou derramar uma praga aí sobre vocês. Não, ele deu um manual para as famílias. Para que as famílias, ao elas seguirem esse manual, elas pudessem ser o quê? Seladas. E qual é esse manual? Olha só, quando eu prestei atenção nesse manual, e olha que eu já conheço essa história assim desde pequena, mas é aquilo, quando a gente entende a mensagem da justificação pela fé, a gente vê que a Bíblia, de capa a capa dela, está falando sobre justificação pela fé. E quando eu vi esse manual que Jesus deu para as famílias, que assim elas seriam salvas, então, gente, é isso que Jesus quer fazer com as nossas famílias. E olha só, as famílias tinham que fazer o quê? Tinham que pegar um cordeiro. E o cordeiro simboliza quem? Jesus. Ou seja, as famílias, elas tinham que ter a certeza que somente em Cristo podiam ter a vitória sobre o pecado. E não somente aquela salvação superficial que muitos falam que Jesus morreu para nos salvar, para nos perdoar. Não é somente isso, mas Jesus ele não quer nos dar somente o perdão, mas ele quer nos dar o poder do perdão. E ao ele nos dar o poder do perdão, é como se ele falasse assim: filha, eu estou te dando o meu poder para que você possa vencer as tentações, não por suas próprias forças, mas pelas forças que eu estou te dando. Pelas forças que você não vai estar vencendo as tentações de Isabel vencendo as tentações. Mas se você estiver tendo eu habitando em você, eu vou vencer essas tentações por você. Só permita que isso aconteça. Mas qual era o próximo manual que Jesus pediu? As famílias tinham que pegar um esopo
E o esopo simboliza a purificação. A gente pode até ver quando Davi falou com Deus, para Deus limpar ele com esopo, para que ele ficasse limpo de todo o pecado. Então, isso simboliza a purificação do pecado, ou seja, o afastamento dele. Assim, as famílias tinham que ter certeza na palavra, tendo a certeza que as promessas de Cristo eram as promessas delas. E se Jesus falou, vocês podem estar limpos do pecado, elas tinham que ter certeza nisso. Como nós vamos vendo esses manuais, esse manual que Jesus deu para as famílias lá em Israel, e vamos vendo o que nós podemos ter neste manual para as nossas famílias. A carne do cordeiro tinha que ser comida. Da mesma forma, tinha que mostrar que não havia apenas uma crença de eu acredito em Jesus Cristo. Mas eles tinham que viver a vida de Jesus Cristo. Será que as nossas famílias estão apenas falando, nós somos cristãos, somos adventistas, acreditamos em Deus, ou nós estamos vivendo a vida de Jesus Cristo? As famílias também tinham que comer ervas amargas. Isso, elas deviam entender, através disso, através desse simbolismo, o amargor do pecado em suas vidas e a necessidade de ter Cristo habitando nelas. Será que nós estamos comendo espiritualmente cada dia, cada momento, as ervas amargas? Para nós entendermos a grandeza do pecado em nossa vida e assim a gente falar assim, eu preciso do Senhor habitando em mim, mas eu não consigo. É somente Cristo que nos dá essa sensibilidade para nós vermos que o pecado é amargo. As famílias também tinham que comer o pão que não havia fermento. E essas famílias deviam permitir, através disso, que elas deviam sentir a tristeza sobre o pecado. Mas não somente sentir a tristeza sobre o pecado, mas elas deviam se afastar completamente dele. Queridos, Deus chama para que as nossas famílias possam se afastar do pecado. Completamente dele. Como eu falei antes para vocês, hoje é muito pregado que Jesus ele nos dá o perdão. Mas eu falei disso. Mas Jesus, ele quer que a gente entenda que ele não quer nos dar somente o perdão para as nossas famílias, mas ele quer nos dar o poder do perdão. Ele quer fazer com que as nossas famílias possam se sentir totalmente dependentes dele. E as famílias também de Israel deviam colocar o sangue do cordeiro em cima das portas de suas casas, para que elas pudessem mostrar para todos que elas eram famílias escolhidas, remanescentes e representantes de Cristo. Nós estamos colocando Jesus Cristo em nosso lar, de forma que quando os nossos vizinhos, quando os nossos familiares, quando os nossos queridos olham para nós, eles sabem que nós somos famílias diferentes, que nós somos famílias seladas por Cristo Jesus, que nós somos famílias representantes de Cristo, que nós somos famílias que estão aí odiando o pecado, não por nós mesmos, mas porque Cristo tem colocado isso em nós. A gente vê que tudo isso mostra que Jesus estava ensinando as famílias de Israel para que elas pudessem ter a fé de Jesus. E é isso que Jesus ele quer ensinar para as nossas famílias. E aquelas famílias que obedeciam estritamente tudo isso, elas eram salvas. O interessante é que, quando a gente vai vendo na história, muitos egípcios, quando passou a última praga, muitos egípcios estavam dentro das casas de famílias israelitas, de famílias que obedeceram a Deus. E vocês sabem o que aconteceu com esses israelitas? Ou o que aconteceu com esses egípcios? Esses egípcios, eles foram salvos. Porque eles estavam dentro da casa da família que obedeceu a Deus. Ou seja, eles acreditaram, eles creram na mensagem de advertência, eles estão na arca. E essa mesma mensagem que Jesus está pedindo para nós pregarmos. Muitas vezes, pessoas pagãs vão estar conosco. Mas ao elas verem o testemunho da nossa família, elas vão entender essa mensagem. Entra na arca antes que seja tarde demais. E essas pessoas pagãs, elas vão ser salvas em nome de Jesus Cristo. Queridos, nós estamos tendo essa fé.
que a salvação não é somente para a nossa família, mas que nós possamos ser usados por Deus para alcançar outras famílias. Mas sabe o que aconteceu com aquelas famílias no Egito que não obedeceram a Deus? Mesmo que elas eram famílias cristãs, elas não foram salvas. Elas poderiam ter matado o cordeiro, elas poderiam ter comido as ervas amargas, mas se elas não fizessem nenhuma coisinha, elas não teriam sido seladas por Deus. E o primogênito daquela família teria sido morto. Mas aquelas famílias que tiveram a fé de Jesus, elas foram salvas. Aquelas famílias que estavam dispostas a deixar os seus pecados para trás, a se afastarem dos pecados e permitir que Cristo pudesse habitar nelas, elas foram seladas. E sabe, queridos, algo que eu fico maravilhada. Esse relato é exatamente o relato do que Jesus quer nos mostrar que vai acontecer com cada um de nós. Esse relato aconteceu literalmente no passado. Mas a gente pode ver que tem uma correlação maravilhosa do que nós vamos passar. E essa correlação está em Ezequiel. Vamos abrir Ezequiel, capítulo 9. Bom, aqui no contexto, a gente pode ver que Ezequiel teve um sonho. E esse sonho foi de extrema importância. Aqui não vai dar tempo da gente estar assim, entrando a fundo em um estudo de Ezequiel 9. Mas eu dou aqui a recomendação para que vocês possam estudar individualmente esse capítulo. Porque Ellen White fala que esse capítulo vai acontecer ao pé da letra. Exatamente como está escrito aqui, ele vai acontecer. Ou seja, nós precisamos entender o que está escrito aqui. Nós precisamos entender o significado disso daqui. E Ezequiel teve um sonho. E nesse sonho, haviam 6 homens. E esses homens estavam com armas nas mãos. Mas no meio desses homens, havia um homem que estava com um tinteiro em seu cinto. E Deus deu uma ordem para esses homens. Primeiro ele olhou para o homem que estava vestido de linho e que estava com um tinteiro em seu cinto e falou assim: você vai passar no meio de Jerusalém e você vai colocando nas testas das pessoas o selo de Deus. Mas tem um detalhe, vocês vão ver quais são essas pessoas. A gente vai ler aqui. E depois, os homens que estão com as armas nas mãos, eles vão matando todas as outras pessoas. Olha só, vamos ver o verso 4. Fala assim: e o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens. Quais são esses homens, queridos? Os homens que amam o pecado? Os homens que estão amando estarem aí nas coisas deste mundo? Os homens que aceitaram permanecer na condição de Laodiceia? Não. Homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros, disse ele, ao meu ouvir, ide após ele, através da cidade e feri, não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres. Mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. E começai por onde? Começai pelo mundo? Começai lá fora? Não, começai dentro do meu santuário, pelo meu santuário. Então, eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Eles começaram por aqueles que tinham a luz, aqueles que tinham a responsabilidade de levar o rebanho de Deus aos pés de Jesus Cristo. Mas Jesus, ele sabia que no meio de Jerusalém, dentro do santuário, haviam aqueles que estavam com vestes de ovelhas, mas que eram lobos devoradores. Porque quem são essas pessoas que são lobos devoradores? São aquelas pessoas que não têm Cristo habitando nelas. Aquelas pessoas que não aceitaram, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, deixar a condição de Laodiceia para Cristo pudesse fazer uma restauração, uma renovação na vida delas. E assim, não mais elas iriam viver, mas Cristo iria viver por elas. Essas são as pessoas que estão aí devorando os irmãos,
estão falando, não fala sobre isso, senão vai alarmar. Estão abafando as verdades. Da mesma forma como muitas pessoas abafaram a voz dos irmãos nossos, dos servos de Deus, Jones e Wagner, hoje, Deus também está levantando um povo que fala a verdade, mas Satanás está levantando um povo que está abafando a voz deste povo. Mas as pessoas que têm a verdade, as pessoas que vivem em Cristo habitando nelas, e não elas vivendo, mas Cristo vivendo por elas, o que acontece? Nada abala esse povo. Porque eles estão firmados na rocha eterna. E, queridos, como nós podemos ser famílias seladas? Como nós podemos fazer parte deste povo que é selado por Deus? Que o anjo, que o homem que está no vestido de linho, foi colocando o selo em suas testas. Aquelas famílias que decidiram andar pelo caminho do santuário, a fim de serem famílias vencedoras, elas decidiram ter a mente de Jesus Cristo. E pelo poder que somente Cristo, elas, como nós já vimos, elas tiveram total poder contra a besta. E por elas terem total poder contra a besta, elas foram famílias remanescentes. Tudo isso nós já vimos nas outras palestras. Mas tem o passo 2 para nós sermos famílias remanescentes. Automaticamente, quando elas são famílias remanescentes, elas têm o privilégio de ter o quê? Cristo habitando nelas. Terceiro, elas não vivem mais com suas próprias vidas, mas é Cristo que vive por elas. É Cristo habitando nelas. Elas não falam por elas mesmas, mas é Cristo falando por elas. É Cristo vivendo por elas. Porque elas permitiram Jesus atuar em sua vida tão maravilhosamente que Jesus molda elas de tal forma para elas serem famílias vencedoras em Cristo Jesus. E elas não agem por impulso, elas agem segundo Jesus Cristo. Será que Jesus gostaria que a gente fizesse isso? Será que Jesus gostaria de ouvir essa música com a gente? Ir nesse local com a gente? Elas agem segundo o coração de Deus. Porque agora elas são famílias segundo o coração de Deus. Quem aqui quer ser família segundo o coração de Deus? Eu imagino que vocês também querem ser família segundo o coração de Deus. E ao essas famílias serem famílias segundo o coração de Deus, elas fazem parte da semente de Cristo. Aquela semente que a gente falou que o dragão está furioso, que ele está tentando atacar essa semente. A gente viu que o dragão não está furioso com a igreja, mas ele está furioso com a semente dela. E ao fazerem parte da semente de Cristo, automaticamente elas odeiam o pecado. Porque Jesus odeia o pecado. E elas falam, a gente não pode brincar com o mal que matou o nosso melhor amigo, que é o pecado. E ao odiarem o pecado, ao elas andarem por todo esse caminho, ao elas terem Cristo habitando nelas, viverem a vida não por elas mesmas, mas Cristo vivendo por elas, elas são famílias seladas. Queridos, vou contar aqui um testemunho para vocês. Um testemunho que toda vez quando eu conto esse testemunho, meu coração enche de alegria, porque é um testemunho maravilhoso, que é o nosso próprio Senhor Jesus atuando. Eu tenho aí contado para vocês, durante as palestras, alguns testemunhos da missão lá, da minha família, com as crianças. E na pandemia, nós passamos uma experiência que, aparentemente, as pessoas poderiam falar, não acredito que vocês passaram por isso. Mas a gente fala, nós passamos por isso, glória a Deus. E todas as escolas, tudo havia fechado. Todo mundo passou por isso. A gente sabe como que aconteceu. As igrejas foram fechadas, as escolas foram fechadas e só aquelas coisas que eram necessárias que estavam abertas. Mas Deus, Ele fez um chamado para minha família. Ele falou, vocês não vão fechar a missão. Aí a gente pensou, nossa, mas todas as escolas estão fechadas, né? E assim, as creches e tudo mais, mas é Jesus que está pedindo. E ele falou, vocês não vão fechar a missão de vocês, porque as crianças que vão aí na missão de vocês, elas precisam de vocês.
Aí foi quando, passando o tempo, tudo fechado, e a gente começou a receber denúncias. Pessoas chegando pra gente, outras escolas, diretoras, e tudo denunciando a gente. Foi quando o nosso nome já estava onde? No prefeito. E ele já sabia que a gente estava sendo denunciado. Mas a gente falou. Jesus, ele falou pra gente não fechar, então a gente não vai fechar. Mas aí foi quando os homens da vigilância sanitária foram lá em casa uma, duas vezes. E quando eles foram na terceira vez, eles falaram, olha, a gente já veio aqui várias vezes. E se vocês não fecharem o trabalho de vocês, amanhã nós vamos vir aqui e nós vamos fechar a casa de vocês. A gente não tem nem liberdade na nossa própria casa. E eles falaram, a gente vai lacrar a casa de vocês e vocês não vão poder trabalhar, não vão poder receber. E a gente falou, e agora? A gente não tem nada para fazer. Já foi assim, o limite, a gente não tem nada para fazer em nossas próprias forças. Foi quando Jesus, ele falou, eu não quero ensinar vocês a terem a fé de Jesus. Aquela fé que é do tamanho de uma mostarda, que pode mover montanhas de um lado para o outro. E foi quando a gente falou, a gente não tem essa fé. A gente não sabe o que vai acontecer, mas vamos entregar nas mãos de Deus. Da mesma forma como aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam assim, entre a vida e a morte, mas eles falaram, nós não vamos adorar a besta. Se for da vontade de Deus que a gente vá para a fornalha, nós vamos. Mas se for da vontade de Deus que a gente não vá, nós não vamos. É exatamente isso que a gente fez. Nesse momento, a gente aprendeu a usar pedir mais. A gente viu que Deus, ele quer que a gente fique não somente naquelas orações que são orações de agradecimento. Essas orações são importantes? São importantes. Agradecer pelo dia, agradecer pelas bênçãos, agradecer pela vida, agradecer pela família, pelo alimento. Mas Deus, ele quer que o seu povo possa ousar pedir mais. O que a gente viu quando o povo remanescente, ao andar pelo caminho do santuário, o que é o altar? O altar de incenso. É para mostrar a importância de nós, nos tempos que nós estamos vivendo, estarmos vigiando e orando. E eu confesso que eu sempre havia visto a fé dos antepassados e falado, Senhor, por que o Senhor derramou tantos bênçãos na vida deles? E eu não devo nada disso. Mas eu comecei a perceber que quando eles faziam uma oração, vocês já pararam para pensar que as orações deles eram super ousadas? De tipo, Senhor, mande fogo do céu. Quem vai pedir fogo do céu? Mas eles sabiam que era da vontade de Deus, porque antes eles já haviam tido intimidade com Deus. E por isso eles sabiam que as promessas de Deus eram promessas para eles também. E foi exatamente isso que a gente passou. Todas as famílias da missão, todas, elas se uniram em oração. Eu não estou falando em famílias adventistas. Por quê? Nós temos aí 14 anos com essa missão. Até hoje, uma criança só que recebemos adventista. O resto, nenhuma criança é adventista. Já recebemos famílias espíritas, famílias budistas, famílias religiosas, católicas, de tudo quanto há. Mas Deus, ele não permitia que famílias adventistas pudessem entrar, porque ele sabe que o povo de fora está sedento. Então, famílias espíritas, budistas, católicas, de igrejas evangélicas se uniram em oração. A gente fez uma ligação para cada uma delas e a gente falou exatamente a situação que nós estávamos. Nós falamos, nossa, nós tivemos denúncias. Por nós mesmos, a gente não consegue fazer nada. Mas nós estamos aqui convidando a sua família para nós estarmos em oração, porque o nosso poderoso Deus pode fazer grandiosas coisas. E vocês sabem o que são famílias orando no mesmo propósito? É isso que aconteceu. E foi que no dia seguinte, de manhãzinha, o
Meu pai e minha mãe, eles foram lá no gabinete do prefeito. Mas, quando eles estavam no carro, eles olhavam assim um para o outro e eles falaram: o que a gente vai falar para o prefeito? O que a gente vai fazer? A gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente não sabe falar e nem fazer nada. Mas é nesse momento que Jesus quer que a gente venha ter o quê? Total dependência dele. Da mesma forma como um bebê, se você deixar, você jogar o bebê e você pegar ele embaixo, ele confia. Por isso que Jesus fala que nós devemos depender de Cristo Jesus. Nós devemos olhar para as crianças e aprender a ser com elas. E foi quando os meus pais entraram lá na presença do prefeito. Eles nem tinham falado nada. Nada, nada, nada. Eles tinham acabado de sentar na frente do prefeito. Foi quando um amigo nosso, que trabalha, assim, ele é mão direita do prefeito. E ele é ateu. Ele chegou, abriu a porta do prefeito e falou: nossa, prefeito, olha só isso daqui, é André, Juliana, você não vai acreditar. E ele começou a falar. Ele foi falando: eles são adventistas e você precisa ver a educação que eles dão para as crianças. Esse povo adventista, eles dão educação aqui também. Ele começou a falar. E os meus pais só olhando assim, para um homem ateu, sendo usado por Deus para falar tudo isso. Mas, se Deus usou até uma jumenta, até uma mula para falar, Deus também pode usar qualquer um para falar. E está de acordo com a vontade dele. E foi quando o prefeito olhou assim para minha mãe e para meu pai e falou: é sério que vocês estão passando isso tudo? Vocês foram denunciados? Aí, os meus pais, sim. Aí ele foi, pegou o telefone dele e ligou para o maioral lá da vigilância sanitária. E ele ligou: não acredito que você está perturbando essa família. Eu não vou pedir, eu vou dar uma ordem aqui para você. Não encosta nessa família cuidadora. Porque eles estão fazendo um trabalho de benefício para a sociedade. E não foi só isso, mas ele escreveu um decreto. Ele escreveu um decreto com a própria assinatura dele, falando que todas as escolas deviam permanecer fechadas, mas somente a família cuidadora, que no caso a família cuidadora do Jardim Aeroporto, onde a gente mora, poderiam trabalhar. Louvado seja Deus! Deus, ele está trabalhando poderosamente com o seu povo. E sabe quando fala que nós estaremos diante de reis, de prefeitos, presidentes, testemunhando do amor de Cristo? Eu vejo que é isso, queridos. E quando parece que não tem mais saída, Jesus, ele dá a porta, porque aqueles que estão calados, Jesus não fecha os portões do céu. Porque os portões do céu estão abertos para essas famílias. É isso que Jesus quer. E olha só, vou mostrar pela fotinha para vocês. Aqui, olha, vou continuar nas crianças. Todo dia nós fazemos um momento de história, do culto com eles. Então, aqui eles estão orando. Eles amam esse momento de oração. Eles amam ficar de joelhos para falar com Jesus Cristo. E tem vezes que eles mesmos falam: eu posso orar? Deixa eu orar. Porque a gente vai deixar com que uma criança não fale com Jesus. Aqui, olha só a empolgação dessa criança ao ler as histórias da Bíblia. Por isso que Jesus fala que nós precisamos aprender a ser como crianças. Porque quando a gente aprende a ser como crianças, a gente aprende a estar nos braços sustentador do nosso Pai Celestial. Olha só o que o Espírito de Profecia vem nos falando. Nas cenas finais da história deste mundo, muitas dessas crianças e jovens encherão de admiração o povo pelo seu testemunho em favor da verdade, o qual será dado de modo simples, no entanto com espírito e poder. Amém. Foi-lhes ensinado o temor do Senhor e o coração se lhes abrandou por um estudo da Bíblia, cuidadoso e acompanhado de oração. No próximo futuro, muitas crianças
crianças serão revestidas do Espírito Santo e farão a proclamação da verdade ao mundo. Uma obra que, naquela ocasião, não pode ser feita nem pelos membros mais idosos da igreja. Louvado seja Deus! É essa geração que Jesus está levantando para levantar a bandeira verdadeira. Antes de nós finalizarmos aqui a mensagem, eu vou compartilhar com vocês uma gravação que nós fizemos com as crianças. No ano passado, Jesus tocou em nossos corações para nós começarmos a não somente cantarmos com as crianças no momento da musicalização, lá na missão, mas que a gente pudesse gravar elas para que outras crianças e outras famílias pudessem ser abençoadas. A gente pediu permissão para os pais e vocês precisam ver a alegria dos pais. Os pais falavam para minha mãe, tia Ju, obrigada pelos meus filhos contribuírem para as outras crianças aprenderem sobre Jesus. Ele quer preparar cada uma das nossas famílias para nós termos famílias seladas, famílias representantes de Cristo, e que assim nós possamos falar para as outras famílias: entre na arca, antes que seja tarde demais. Ele está chamando famílias que tenham o mesmo espírito de Elias, famílias que sabem que a sua missão é grandiosa. E qual era a missão de Elias? É uma missão de fé e coragem. Ele era um reformador e advertia o povo de sua época para que abandonassem os pecados. Ele vivia as mensagens que ele pregava. Da mesma forma, todas as famílias que vivem no espírito de Elias são reformadores. E na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, dão um toque certo da trombeta. Quando Elias foi para o céu, quem ficou no seu lugar? Eliseu. E Eliseu, ele fez um pedido ousado. Ele falou: Senhor, dá-me a porção dobrada. É isso que Jesus está pedindo de cada um de nós. Porque Elias foi um exemplo de coragem e de fé para Eliseu. E Eliseu, ele não desistiu, ele não falou: nossa, Senhor, ele fez tantas coisas que eu não vou fazer agora. Mas ele sabia que Deus, da mesma forma como deu poder para Elias, podia dar poder dobrado para ele. Da mesma forma, as famílias que estão vivendo no espírito de Elias, que têm a ousadia de Deus para dar o toque certo da trombeta, elas têm Jesus como seu exemplo, da mesma forma como Eliseu tinha um exemplo de Elias. E elas falam para Jesus ter a porção de nós. E, queridos, elas, da mesma forma como Eliseu usou a capa de Elias, as famílias que vivem no espírito de Elias, elas usam a capa de quem? De Jesus. Que é a capa do seu manto da justificação. E, queridos, precisamos entender que a bandeira não pode cair das nossas mãos agora. Estamos no clímax da mensagem, estamos no clímax da pregação que deve ser pregada agora. Estamos no clímax de toda a história da humanidade. Eu tenho certeza que é nós que gostaria de estar onde nós estamos nesse tempo. Eu tenho certeza que Ellen White gostaria de viver nesse tempo. Eu tenho certeza que Lutero, Wycliffe, John Hus, Daniel, José Luigi, todos esses gostariam de viver no tempo que nós estamos vivendo. Porque é um tempo de mais clímax da história. Mas Deus escolheu a minha família e a sua família para nós vivermos nesse tempo. Não porque nós somos capazes, mas porque Ele capacita aqueles que estão dispostos a serem capacitados por Ele. E, queridos, agora falando aqui mais diretamente para os jovens, falando aqui de uma jovem para os jovens, Jesus, Ele nos chama para nós sermos a sua mão ajudadora. E da mesma forma como Jesus, Ele levantou tantos jovens no passado. Vocês já pararam para pensar que todos os pioneiros adventistas eram jovens? Que Jones e Wagner eram jovens? Muitas pessoas com fé que a gente pode ver na Bíblia eram jovens. Por quê? Jesus nos mostra que nós somos a sua mão ajudadora. Nós
Estamos aí, os jovens têm planos, têm sonhos, mas os nossos planos e os nossos sonhos têm que estar segundo o coração de Deus. Porque nós, jovens, precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Da mesma forma como Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado, mesmo que a gente seja guiado pelo Espírito Santo para sermos tentados, mas precisamos dar glórias a Deus, porque mesmo assim estamos glorificando o nome de Deus através da vida que Ele está vivendo em cada um de nós. Se a gente for no exército brasileiro, a gente pode ver que se a gente chegar lá, tem pessoas trabalhando em tudo. Então tem pessoas que ficam por conta da organização, arrumando, organizando as coisas, limpando o banheiro, organizando as cadeiras. Tem pessoas, soldados para tudo isso. Mas tem um grupo de pessoas que se você chegar lá no exército, você não vai encontrar eles. E eles se chamam Pelops. Eles se chamam Pelops. Por quê? Eles sempre estão em missão. Eles sempre estão nas matas, fazendo as coisas. Eles têm que estar preparados para qualquer hora. E eu vou ser aqui muito clara. Sim, tem aqueles jovens que estão na igreja, ajudando, fazendo serviço de louvor, que estão ajudando a organizar a igreja, tudo é muito importante, da mesma forma como esses soldados. Para que o ambiente, para que a casa de Deus possa estar em harmonia. Mas tem aqueles que Deus chama para que eles possam trabalhar para fora. Para que ele chama para que eles possam estar preparados para qualquer momento. São os pelopes de Deus. São aqueles que estão prontos para ouvir a voz de Deus a qualquer momento. E o batalhão de elite de Deus, o Pelops de Deus, se chama 144 mil. Jovens, estão dispostos a fazer parte dos 144 mil? Gideão, ele era um jovem. E Jesus chamou ele para ele estar liderando um exército que não era grande, mas era conduzido pelo Senhor. Nós fazemos parte do batalhão de elite. Nós não somos grandes. Nós não somos muitos. Mas quem é o nosso general, quem está à nossa frente, é o próprio Cristo Jesus. E, às vezes, Jesus ele vai nos chamar para que a gente possa ser mártires. Para que a gente venha morrer antes da volta de Jesus. Mas Jesus ele nos chama acima de tudo. Para que nós possamos viver o espírito dos 144 mil. Porque o espírito dos 144 mil é o espírito que vive sem pecado, que tem a fé de Jesus. Queridos, nós somos chamados por Deus para dar a advertência de Apocalipse 18. Que o anjo desceu do céu e o mundo veio uma grande glória e inundou o mundo todo. É essa glória que Jesus quer colocar em nossas famílias. Que é a glória da mensagem da justificação pela fé. Da vitória em Cristo Jesus. Para que todo mundo possa ver que nós somos servos do Altíssimo. Nem todos vão acreditar em nós. Muitos vão falar, vocês estão falando de um outro Espírito. E como que eu não reconheceria o Espírito de Deus se eu tenho estado na obra há tantos anos? Mas nós temos que permanecer firmes. Porque Deus nos chama para nós darmos a última advertência de Cristo. Para finalizar aqui, eu só gostaria de contar para vocês, rapidão, os meus pais, eles se conheceram uma senhora, e eles falam muitas histórias dessa senhora para mim, para minha irmã e para o meu cunhado. Hoje ela já é falecida, a gente não conheceu ela. E os meus pais chamavam ela de Tia Celina. A Tia Celina, ela era brasileira, mas quando ela era muito jovem, 19 anos, né, papai? Ela foi para os Estados Unidos para trabalhar como enfermeira em Loma Linda. E quando ela voltou para o Brasil, ela ficou assim, encantada. Aí ela falou com o meu pai, você precisa conhecer o Ministério de Sustento Próprio. Aqui no Brasil não tinha nada. E ela estava apaixonada porque ela conhecia vários irmãos. Ela era amiga íntima
participava, assim, ela visitava a casa deles, eram íntimos. E aí, ela que trouxe eles pela primeira vez no Brasil. Mas, um dia, ela encheu um navio de livros da grande controvérsia. Porque ela estava super empolgada, ela falava assim pro meu pai: a gente precisa levar essa mensagem para todo o Brasil. A gente precisa levar a mensagem do Ministério de Sustento Próprio para todo o Brasil. Porque as pessoas não estão enxergando. E as pessoas, as famílias que estão firmadas na rocha eterna, mesmo que Satanás, o dragão, tenta destruir a semente, Jesus não permite. Porque eles estão firmados em Cristo Jesus. Sabe o que aconteceu com os filhos que ela trouxe? Pastores, irmãos, pegaram os filhos dela, colocaram no fogo e queimaram. Tudo. Muitos e muitos e muitos e muitos filhos. Alguns irmãos conseguiram pegar algumas caixas para guardar em casa, mas quase todos os livros foram queimados. E o primeiro Ministério de Sustento Próprio, que foi instituído aqui no Brasil, no momento eu não vou lembrar o nome da instituição. Eu não sei, eu acho que foi um antes desse que ele não. Yes. Ela que esteve desenvolvendo tudo para que Deus pudesse estar aí levantando. Então, ela que mostrou para os irmãos aqui no Brasil a mensagem do Ministério de Sustento Próprio. Ela que mostrou assim com tanto fervor e ela falava, porque muitas pessoas falavam assim, mas Celina, você só consegue falar sobre Jesus, você só fala sobre isso. E ela falava, mas é sobre isso que você fala. Queridos, nós precisamos chegar nesse ponto que a gente não consegue por nós mesmos, mas Cristo habitando em nós, até as nossas falas, as nossas conversas entre família, entre irmãos, vai ser só sobre Jesus e a sua justiça. Mesmo que Satanás venha tentar nos derrubar, ele não vai conseguir, porque nós estamos vivendo no Espírito de Deus.